Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. Os riscos cibernéticos têm ampliado a sua atuação, tem sido novidade todos os dias praticamente, na pessoa física, na pessoa jurídica. Existem medidas protetivas, existem medidas para serem cobertas pelo seguro e medidas que você pode precisar se for vítima desses detalhes. O programa Seguro traz hoje a Zurich, com muita novidade a respeito desse assunto. O programa Seguro já está no ar. Para falarmos bastante sobre linhas financeiras, sobre fraudes, nada melhor do que receber duas e não somente uma convidada no programa de hoje, a minha amiga Ellen Fernandes, gerente executiva de linhas financeiras da Zurich Seguros. Boa noite, obrigado aqui pela tua presença. E a nossa outra convidada, Heloíse Macari, diretora-geral da Protiviti. Meninas, muito boa noite, obrigado aqui pela presença. E eu quero começar já. Tem muitos que perguntar, tem muito tema, então nós vamos direto para o assunto para dar muita informação para os nossos telespectadores, principalmente para os corretores que estão nos prestigiando. O seguro contra fraudes corporativas, diferenciais, segmentação e diferenças ao seguro cibernético. O que a Zurich lançou? O Zurich Fraudes Corporativas, e que essa solução cobre e como ela foi estruturada para atender empresas e instituições financeiras, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo. Vou começar com você, Ellen. Vamos lá. Boa noite, Boris. E assim, foi um trabalho muito interessante que a gente fez ao longo dos anos. A gente já tinha um produto de fraudes corporativas voltado tanto para instituições financeiras quanto para instituições comerciais, né, as demais empresas. E a gente reformulou esse produto recentemente para cobrir coisas novas. Antigamente, o produto de fraudes corporativas cobria somente a fraude quando tinha um funcionário da empresa envolvido nessa fraude. Aquelas fraudes básicas de desviar um pouco de dinheiro todo dia e o montante no final virava um grande prejuízo. E agora a gente evoluiu o produto para cobrir mais coisas, né? A gente não cobre só a fraude interna, que é essa fraude envolvendo funcionários, a gente segue cobrindo ela, mas também agora a gente cobre fraudes externas e também fraudes eletrônicas. O fraude ele vem para amparar essa transferência financeira em si e consegue trazer coberturas e assessoria e pagar o segurado, acessar profissionais que podem ajudá-los a lidar com essa questão que não é só uma questão financeira, pode impactar a reputação, impactar a continuidade de negócio e outras coisas. E aí surge a figura, se eu errar você me perdoa, de uma consultora especializada, essa parceria entre a Zurich e a Protiviti de ajudar naquilo que talvez seja o queijinho da história toda, que é a investigação. Tentar entender tudo o que aconteceu e realmente chegar numa conclusão de um processo que parece ser simples do jeito que você coloca, mas pelo que eu estou entendendo ele é um pouco mais, eu vou ser bonzinho aqui, delicado. É isso que você faz ou eu errei? Não, você falou com precisão, Boris. Boa noite, obrigada por estar aqui. De fato, as empresas elas vivenciam cada vez mais, né, as fraudes, né, dentro das organizações e como bem a Ellie colocou, essa superfície ela aumentou. Antigamente a gente falava muito das fraudes internas, né, desse funcionário que cometia, né, esses atos ilícitos. Hoje, principalmente, né, com o advento da tecnologia, das transformações digitais, das formas como as empresas elas também se relacionam, né? Seja com seus fornecedores, seja com seus parceiros, seja com seus clientes, a gente aumentou essas portas, né? essas vulnerabilidades. Então, de fato, a transformação digital trouxe, né, esse aumento da superfície da fraude. E uma fraude, quando ela acontece dentro de uma organização, a primeira coisa que a empresa ela precisa saber é o porquê que aconteceu, né? Quem foram os envolvidos? Quais foram as portas que eu deixei abertas, aquelas que eu não coloquei a tranca, até fazendo uma analogia com o mundo físico. E é muito importante, né, do ponto de vista, inclusive, de você conectar isso com um seguro, né, você entender o que aconteceu. Até porque isso é base, inclusive, dos relatórios das próprias seguradoras, para poder avançar, né, no pagamento desse sinistro e assim por diante. Então, o seguro é uma forma de você transferir risco, né?
E a investigação ajuda as seguradoras a entender como que esses riscos se materializaram. Então, é algo que tem que caminhar junto. Esse trabalho também tem importância no que você falou rapidamente, quer dizer, o segurado, quando ele é vítima de um golpe, ele tem uma resposta a dar para o seu mercado, aos seus clientes, aos seus fornecedores. Um trabalho como esse carimba essa explicação ou dá o norte dessa explicação, falar, veja bem, aconteceu por isso, isso está solucionado. É assim também que funciona na prática? A transparência eu acho que é muito importante quando a gente fala de reputação, né? Que você como cliente de uma empresa ou como um fornecedor ali, às vezes também é muito relacionado àquela marca, né? Como você lida bem com uma crise, eu acho que a gente no mercado de seguros está muito para apoiar nisso, né? Quando você lida bem com uma crise, você está falando de continuidade de negócio, está falando de fomentar a sua reputação e lidar, porque todas as empresas e todas as pessoas estão sujeitos a questões como fraudes. E a empresa também é vítima. Se ela lida melhor, ela demonstra uma boa governança, uma boa estratégia, que ela é estruturada e que ela sabe lidar e que ela vai continuar apesar disso e que ela vai evitar que aquilo aconteça de novo. Cada vez mais a gente vê, né? Acho que nem tem nenhum dia que você abre uma mídia e não lê sobre algum ataque, algum vazamento de dados, que é onde os hackers eles acabam se inserindo. E não necessariamente é porque ele vai ter um retorno financeiro. Legal. Isso também deixa abertas portas dentro das organizações para que você também faça transferência de dinheiro, você faça esse tipo de ação, né? Então, acho que até trazendo para um outro, né, cenário, hoje, por exemplo, você tem engenharia social, né? Cada vez, acho que todo mundo está sujeito a receber um SMS, um WhatsApp, um e-mail, né, no teu e-mail corporativo, né, trazendo uma história e que você, poxa, isso daqui faz parte do meu contexto, faz parte do meu dia de trabalho e você acaba liberando algum acesso, né, acaba abrindo uma porta para você ter, né, alguém lá mal intencionado cometendo, né, essa fraude e desviando o dinheiro da organização. Vamos partir para o nosso primeiro intervalo comercial, que eu também vou aproveitar para uma conversa aqui com vocês para eu conseguir direcionar essa entrevista sui generis aqui com um assunto bastante palpitante, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saiam daí que nós voltamos já já. Oi, somos a Surrai, uma seguradora que te entende de verdade e que oferece a proteção que cabe no seu bolso para você rodar sempre tranquilo. A Surrai tem seguro para carro, tem seguro para moto, tem seguro para caminhão, vans e bugs. Tem seguro para todo mundo. Tudo com assistência 24 horas e guincho para até 500 quilômetros. Você pode ter seguro sim. Peça já uma cotação para o seu corretor e vem para a Surrai. Todo mundo tem algo com que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Estamos de volta com o programa desse domingo, batendo um papo com duas amigas, Ellen Fernandes da Zurich e Heloísa Macari da Protiviti. Eu quero explorar mais para vocês esse cenário que vocês falaram bastante da evolução das fraudes. A gente percebe que evolui, mas a gente não tem a ideia da gravidade, da agressão dessas fraudes. Como é que você, do lado da seguradora, você do lado da inspeção, do lado da proteção e do lado principalmente do pós, como é que vocês estão vendo esse crescimento? Assusta, mas dá para continuar operando? Com certeza, né? É para isso que a gente existe, para também apoiar os nossos clientes em momentos difíceis, claro, né? Então, assim, as fraudes têm evoluído sim, assim como as coberturas, né? As coberturas só evoluem porque o ambiente se tornou mais hostil à questão de fraudes. Então assim, quando a gente olhava simplesmente para coberturas relacionadas a quem estava dentro de casa, e agora a gente expandindo coberturas para as fraudes externas, por exemplo, a gente vê hackers que
que tentavam, por exemplo, fazer um ransomware numa empresa e pedir uma extorsão, agora ele vai direto na fonte e transfere o dinheiro para ele. Claro. Então, há uma diferença da dificuldade desse bandido, desse agressor ali para aquela empresa, de conseguir o que ele almeja, que é o ganho financeiro mais rápido. Então, a gente tem visto isso acontecer com mais frequência e também tem visto aumentar a procura. Os nossos clientes têm, foi também uma demanda do mercado, tem pedido mais esse tipo de cobertura. A Luísa falou lá no primeiro bloco sobre engenharia social. Hoje, a gente recebe perguntas diretas, assim, ó, por e-mail, Boris. Olha, esse seguro cobre engenharia social, basicamente, tanto no cyber quanto no fraudes corporativas. Então, e sim, ele cobre, né? Engenharia social é um meio pelo qual você obtém informações para conseguir aplicar um golpe. Então, a engenharia social faz parte e permeia esse ambiente. Então, a gente tem o aumento da superfície, as fraudes internas ainda continuam, claro, né? A gente tem exemplos N de pessoas que são aliciadas por bandidos para vender as suas credenciais e eles poderem ter acesso. Então, quanto mais acesso aquela pessoa tem lá, o login e a senha dela, mais informações ou acessos a valores esse bandido vai obter. Então, ainda tem a questão da participação dos funcionários, mas a superfície de ataque é o que chama mais atenção para essa evolução. Ellen, ainda com você, esse tipo de cobertura que a Zurich oferece, ele está direcionado a tamanhos de empresas, a formas de empresa, como é que ele é tratado como produto dentro da companhia? Hoje, o fraudes corporativas, ele é um seguro corporativo, claro, tá? Obviamente, a gente atende médias e grandes empresas para fraudes corporativas e empresas comerciais e instituições financeiras. A gente tem dois produtos, né? Um é focado para instituições financeiras, bancos, seguradoras, gestores de investimento, que eles têm um risco particular. E outra para empresas diversas, né? Manufaturas, varejo, né? Todas que são expostas a esse tipo de fraude. Né? A gente falou muito aqui de transferência de dinheiro, mas a gente tem fraudes relacionadas a estoque, claro, a produção agroindustrial, né? A N exposições que cada modelo de negócio é sujeito a. Né? Eu queria perguntar agora para as duas, para a Heloísa também, como é que funciona essa parceria da Zurich com a Protiviti ou de que forma isso se realiza? É uma cobertura financeira? Enfim, explica para a gente para não ter dúvida e depois você complementa também, aproveita e fala sobre a tua empresa. Vamos lá. Assim, eu acho que a resposta simples existe uma cobertura além dessas três coberturas grandes que eu falei, existe uma cobertura que ela dá acesso ao segurado a contratar especialistas para lidar com essa situação. Eu conheci, por exemplo, a Protiviti numa regulação de sinistro há muitos anos atrás de fraudes corporativas, né, do antigo produto que a gente tinha. Eles prestaram serviços tanto para o segurado quanto a gente obteve esse relatório forense, né? Porque eles geram um relatório super sofisticado de como foi a fraude. E aí a Heloísa pode falar um pouquinho mais do que eu. E também fazem a apuração do prejuízo. E com base nisso, que a gente como seguradora, né, que paga com base em documento, também vai poder indenizar o valor final. Mas essa cobertura, eu acho que a grande sacada dela é dar acesso ao segurado a ter profissionais altamente especializados que sabem com frieza necessária a lidar com uma situação que é extremamente adversa, onde às vezes a gente envolvido no dia a dia não está tão preparado para lidar. Então, eles são especialistas nesse tipo de crise, né? E aí a Luísa pode me complementar. Então, para simplificar, não existe uma parceria, digamos, contratual, formal, mas existe a verba para que essa assessoria ou outra assessoria seja contratada. Exatamente. E é claro, obrigado por você ter trazido uma expert no assunto, que é um assunto que por si só é interessante. Como é que tem funcionado isso para você? Não só na satisfação dos casos em si, mas como é que você é procurada também
por assuntos de prevenção que não estão diretamente ligados ao seguro em si. A recomendação, o alerta dado pela, olha, se acontecer, você precisa contratar. Como é que é a vida da tua empresa? A vida é o seguinte, a gente sabe que não é se, né, você vai ser fraudado, é quando, né? Então é uma questão de tempo. Até porque existem muitos estudos, né, de entidades globais que falam, né, as fraudes, elas, primeiro, né, elas trazem perdas, né, em torno de 5% das receitas das organizações e, na média, você demora 12 meses para poder identificar uma fraude. Ou seja, elas acontecem, né? Então você tem que estar preparado. Preparado como, né? Seja do ponto de vista de você cada vez mais evoluir os seus controles, evoluir sua governança, evoluir suas políticas, seu ambiente de compliance, né? De conformidade, e também estar preparado para quando ela acontecer, porque ela vai acontecer em algum momento, dependente de qual setor que você atua, alguma fraude vai acontecer. Então, pensando, né, nessa dimensão, né, que a fraude ela traz, né? Primeiro do risco, né, e depois do risco materializado como fraude que ela traz, né, para a organização, é importante você estar preparado. E uma coisa que a gente percebe isso em qualquer empresa, pode ser ela financeira ou não financeira, é o avanço, né, as exigências do mercado para você evoluir, para você adotar uma tecnologia, para você sobreviver, né, aos ambientes tão diversos hoje de negócios, o controle ele não acompanha da mesma forma. Então, primeiro vou experimentar, por exemplo, a inteligência artificial. Vou experimentar a inteligência artificial, depois eu vou buscar uma maneira de me proteger, de governar. Teria que ser junto, mas isso não acontece. A gente sabe, as organizações elas vão privilegiar primeiro investir naquilo que vai trazer retorno e não naquilo que vai trazer um problema, né? Ou prevenir o seu problema. E também as situações fazem com que o comportamento também deixe de ser o desejável. Enfim, a gente tem que estar com todos os olhos abertos, tá bom? Nós vamos para mais um intervalo comercial e eu tenho um espaço final para vocês mandarem um recado aqui para todos nós, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Quando o seguro funciona bem de verdade, o incerto não assusta ninguém. HDI Seguros, certeza que te deixa seguro. Tinha acabado de comprar o carro, está muito legal com ele, e de repente entra uma rotatória. Acabou que deu uma prensada do carro dele contra a minha, empurrou o farol para frente e quebrou as presilhas. Na hora foi um susto muito grande. Minha franquia de R$ 8.500. E aí, falando com o corretor aí, né, que falou assim, olha, você tem direito aos pequenos reparos. Você pode usar assistência de farol, lanterna e retrovisor e lataria e pintura também. Cada assistência ali, acho que foi R$ 150. Foi um alívio, né? Como serão os próximos 130 anos? Parece que o tempo está acelerando tão rápido que dá até um frio na barriga pensar no futuro. Para onde toda essa tecnologia vai levar a nossa vida? São tantas possibilidades, tão incríveis. O futuro não é mais um só. São muitos os futuros possíveis. Maravilhosos e imprevisíveis. Não dá para saber exatamente como vai ser o futuro, mas uma coisa a gente sabe com certeza. Nós vamos continuar nos reinventando. Exatamente como fizemos nos últimos 130 anos. Para que você tenha sempre a certeza que não importa para onde vai o futuro, você e quem você ama estarão seguros. Sul América 130 anos. A sua vida para a vida toda. Você sabia? A Yellow e a HDI têm um portfólio completo com amplas coberturas e assistências diferenciadas que protegem desde lojas de shopping até o próprio shopping. Ficam protegidas das pequenas pousadas até grandes hotéis, escolas de bairro até universidades e pet shops até hospitais veterinários. É isso mesmo, protegemos pequenas, médias e grandes empresas dos mais diversos segmentos da indústria, comércio e serviços. Fale com o seu atendimento
desenvolvimento comercial e comece já sua jornada de crescimento nesse segmento. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje, batendo um papo com a Ellen Fernandes da Zurich, falando das linhas financeiras, tá certo? E da Heloísa Macari, da Protiviti, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. Esse espaço é dado para os nossos comentários finais, os nossos convites finais, esses corretores todos que estão nos prestigiando, para você falar um pouco dessas proteções que a Zurich tem, que a Zurich oferece e que não é um bicho de 7 cabeças, é um seguro extremamente razoável de se fazer. E o apoio que a Zurich sempre dá, acompanhando, orientando o corretor, toda a tua equipe comercial. Então, aquela câmera é tua, o espaço é teu, por favor, à vontade, só deixa um pouquinho de espaço para a sua amiga aqui, que você gentilmente trouxe ao programa, tá bom? Ótimo. Boris, é isso, eu convido os corretores de seguro a conversarem com a nossa área comercial mesmo, para falarem não só do fraudes corporativas, mas de todo o programa de seguros que eles, como grandes consultores de risco, podem trazer para os seus segurados, né? Para os seus clientes, os nossos clientes em comum. E nosso time está totalmente preparado e pronto para apoiar vocês nesse momento. Obrigado, como eu te pedi. Eu queria falar com você também agora, Heloísa, sobre a Protiviti, como é que ela está, como é que a gente conversa com vocês. Bom, pode me contatar no LinkedIn, acho que é a maneira mais fácil da gente se comunicar, ou pelo site, protiviti.com.br. A gente está super à disposição para ajudar as organizações a poder realmente entender o seu ambiente de risco, qual que é o nível de maturidade, o que é necessário para poder fazer essa evolução, seja do ponto de vista para proteção, né, dos riscos de fraude, riscos cibernéticos, de vazamento de dados, riscos relacionados a você não estar em compliance com a legislação. Estão super à vontade para nos contatar. E eu entendo, né, a gente entende que os corretores, né, as seguradoras, elas são um elo muito importante para a gente poder entregar uma gestão de riscos mais completa para as empresas. Quer dizer, por que não falar para o segurado que ele precisa fazer uma análise antes de acontecer, do que ter que conversar com você, com a cobertura do seguro, evidentemente, e depois que aconteceu. Meninas, o tempo aqui corre solto, eu quero agradecer essa dupla oportunidade de conversar com vocês. O Programa Seguro está sempre à disposição de vocês aqui para trazerem novidades que o corretor precisa realmente saber. Então, obrigado aí pela tua participação, obrigado também pela participação e até a próxima, sempre portas abertas, tá bom? Obrigada, Boris. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio, claro, e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um Programa Seguro. Até lá!